serviço no dia do seu direito está fazendo aquele alerta. Já sabe que energia elétrica está com bandeira vermelha, hora de economizar. Já sabe que decoração de Natal tem que procurar os objetos mais seguros, Luquinha, porque a gente viu aí uma árvore de Natal pegando fogo, né? Pois é, Robertinho da EDP está ajudando a gente aqui também, respondendo a sua pergunta. Ele é gestor de relacionamento da EDP. Olha que interessante, Roberto. Eu tenho instabilidade na minha energia. O que faço? Eu também tenho a minha. Não em casa, só. Gostei, né? Brincadeira. Bom, se não for um problema interno, né? É importante ela verificar a questão interna, como a gente sempre fala aqui. Se eu não tenho uma instalação elétrica interna adequada, eu vou ter esses problemas. Ela pode nos contatar, entrar em contato em algum canal da empresa, da EDP, relatar isso e a gente vai avaliar, fazer uma avaliação se está dentro da tensão ou não de atendimento na residência dela ou na região. Ok, então vamos voltar lá para as ruas, ver a dúvida do pessoal? Eu sou Francisco e eu gostaria de saber por que a minha conta de luz muitas vezes vem alta, sendo que eu gasto muito pouco. Eu queria saber a razão e o motivo por quê. É sempre aquela orientação. Muitas vezes pode estar tendo fuga, né? E a gente não sabe como detectar essa fuga de energia, Robertinho. A energia, basicamente, como é que é o consumo, né? Ou vai ser algum problema interno de fuga, uma questão elétrica interna, ou vai ser o hábito de consumo, né? Que eu tenho que ter hábitos conscientes, ou serão meus aparelhos também, né? Eu tenho um aparelho que não está muito em bom estado, isso vai causar um consumo maior. E muitas vezes pode ser o consumo dele efetivamente. E aí tem uma variação de imposto. Por exemplo, se eu gasto até 200 kWh, por exemplo, eu pago 12% de imposto. Se eu gasto 201 kW, eu pago 25% de imposto, que é o ICMS. Então, assim, só essa variação de 1 kW vai representar um valor bastante considerável. Então, tem que fazer essa avaliação, mas entendo alguma questão com a EDP, a gente está à disposição para poder atendê-lo e orientá-lo. Às vezes a pessoa está com o ventilador ligado, com a TV deixa ligado o tempo todo, né, Saulo? E não percebe que realmente está gastando, né? Olha que interessante aqui, é uma pergunta, é um comentário que eu acho que a gente pode transformar em pergunta. Ele fala assim, ó, o poste da minha rua está torto. Eita! O que ele faz, Robertinho? É que dependendo da configuração da rede, o poste realmente ele não fica 100% alinhado, tá? Eu estou imaginando que seja isso. Se for um torto mesmo, assim, de caindo, né? Pode nos comunicar que a gente vai lá para acertar isso. Mas é que dependendo da configuração, por exemplo, se está uma curva, por exemplo, às vezes os postes ficam um pouco tortos, né? Não é tortos, ele fica num ângulo que permita que a fiação prossiga aí para o outro poste de uma maneira mais adequada. Basicamente é isso, falando de uma maneira bastante simples, né? Agora, falando em poste, a gente tem imagens, é outro alerta que voltamos a dar. Toda tarde está tendo temporal. Sim. A gente está passando na rua com temporal. Eu quero que você faça o alerta não só sobre os postes, da gente caminhar muito próximos a eles, né? Com chuva, quanto às árvores, Robertinho. Então, é importante o seguinte, nesse período que tem muita chuva, tem muitas árvores que o vento acaba derrubando. São José dos Campos, que é uma cidade muito, né, arborizada, por exemplo, em ocorrendo qualquer evento que tenha algum cabo partido, rompeu algum fio, não se aproximem, né? Procure isolar a área, ligar para a EDP no 0800 721 0123, para que a EDP tome as providências para restabelecer e checar para ver se realmente esse fio não está energizado. Normalmente a nossa rede é inteligente e ocorre o desligamento quando existe um rompimento, mas pode acontecer algum tipo de problema no equipamento e esse fio está energizado. Então, nunca fique, né, próximo de um cabo. E se tem dúvida também que é de telefônica ou de telefonia ou não chegue próximo. Liga para a EDP que, independentemente de que tipo de fio for, nós iremos verificar e tomar as providências para que não aconteça nenhum acidente. Ok. Pedro Mariano tá aí? Pedro Mariano, dá um salve para quem tá em casa, solta um barulhinho aí para saber. O Pedro Mariano, gente, é o nosso operador de áudio, né? E ele não tava Olha, atraindo dinheiro, isso mesmo. E ele não estava em casa, né, só? E parece que o leiturista não conseguiu realizar a leitura do medidor
que dá energia, não foi? Foi, aí os caras foram lá na casa do Pedrão, Pedrão sabe Deus onde estava, fazendo o quê, né, Pedrão? Não estava em casa, aí quando ele chegou, ele recebeu essa cartinha que está aí, o Robertinho, que diz que ele pode realizar a autoleitura através do aplicativo EDP Online. Agora, explica para a gente como é que a gente faz essa autoleitura e quem tem dificuldade com tecnologia, como é que faz? Vai até as agências ou não? Como é que faz? Então, por que a gente deixa esse aviso, né? Só explicando, porque quando a gente não consegue tomar leitura, é feito um faturamento por média, depois, quando existe uma leitura real, essa diferença é ajustada, então não tem prejuízo efetivamente para o cliente. Mas, se muito tempo a gente não conseguir tomar leitura, pode ter até uma suspensão do fornecimento em razão disso, mesmo com as contas pagas. Então é importante que as pessoas informe a leitura nos casos em que a gente não consegue. Então ela pode entrar ou pelo EDP Online ou no site, lá permite que você tire foto do medidor, então fica muito mais fácil, mesmo que você não consiga interpretar, você consegue mandar a foto e a gente interpreta. Mas não tendo essa condição, ou tendo essa dificuldade, ela pode estar passando também pelo 0800 721 0123, que é o telefone da EDP. Por qualquer canal aí, seja do aplicativo EDP Online ou 0800, é possível informar essa leitura. Perfeito, Robertinho. A gente falou de poste, aí chegou uma outra pergunta e a gente vai deixar no ar essa. Quando um poste de madeira precisa ser substituído ou não, Sol? De madeira? É? Tem gente que tem, tá assistindo a gente. Bom, a gente está dando dicas de energia, vamos para dicas de saúde, né? A gente sempre fala aqui das doenças inflamatórias crônicas, a psoríase, doença de Crohn, artrite, são tantas, né? Agora, para tratar qualquer uma delas, só tem um lugar que é a Vale Infusões. Uma equipe formada por 11 médicos especialistas no diagnóstico de doenças autoimunes, tem dermatologistas, gastroenterologistas, reumatologistas e além do atendimento clínico, a Vale Infusões tem um projeto que eu acho fantástico, é o Cuide-se. O que é isso? O paciente, ele recebe o auxílio de psicólogos, nutricionistas e também fisioterapeutas, não pagam um centavo a mais por isso. E tudo começa por uma boa recepção. Dá uma olhadinha na Letícia. Olá, meu nome é Letícia, eu trabalho aqui na Vale Infusões como recepcionista. Eu trabalho aqui há 1 ano. A Vale adotou o plano de contingência antes da pandemia começar, porque a gente vê que se preocupa muito com os funcionários e com os pacientes, aferindo a temperatura, jogando álcool na mão de todos os pacientes, colocando home office os funcionários que poderiam ficar em casa. E assim, é uma coisa que dá pra ver que a empresa se preocupa muito com a gente, né? Tentando melhorar sempre a nossa saúde. Pra mim, trabalhar na Vale é muito importante, porque além deles se preocuparem com os pacientes, eles se preocupam muito com os funcionários e a humanização é 100% aqui dentro. São todos muito queridos mesmo. Bom, a prova de vida de aposentados e pensionistas do INSS está suspensa até o final deste ano, tá? A prova, que é obrigatória, deixou de ser exigida em março por conta aí da pandemia do coronavírus. Com isso, aqueles que não fizeram o procedimento de março a novembro deste ano podem receber o benefício até o fim de janeiro, tá? Até janeiro. Bom, são 14 horas e 17 minutos, não sai daí que a gente volta já.